Um gigante de concreto. O nascimento do Martinelli. No coração pulsante da selva de pedra, ergue-se um gigante de concreto e aço. O edifício Martinelli, com sua imponência inegável, testemunhou a história de São Paulo desde 1929. Idealizado pelo imigrante italiano Giuseppe Martinelli, o prédio foi um marco da arquitetura e da ambição paulista. Ele sonhava em construir o maior arranha-céu da América Latina. E conseguiu. O Martinelli se tornou um símbolo da prosperidade e ousadia da nossa cidade. Mas por trás da fachada grandiosa, escondem-se mistérios que desafiam o tempo. Histórias de tragédias, fantasmas e eventos inexplicáveis ecoam pelos corredores vazios. A construção do Martinelli foi um desafio épico. Enfrentou ceticismo, crises econômicas e até um incêndio devastador. Mas Martinelli era teimoso, como um bom italiano, determinado a realizar seu sonho. Sombras iniciais. Histórias dos operários. A construção de um gigante como o Martinelli não foi isenta de tragédias. Histórias de acidentes fatais circulavam entre os operários. Sussurravam sobre almas presas à estrutura inacabada, como se o cimento tivesse aprisionado seus gritos. Muitos acreditavam que o prédio era assombrado desde o início, um mau agouro pairando sobre a obra. Os operários relatavam ferramentas que desapareciam, vultos inexplicáveis nas sombras e ruídos estranhos à noite, como se o próprio prédio estivesse gemendo. Alguns se recusavam a trabalhar depois do anoitecer, com medo do que poderiam encontrar. Quem poderia culpá-los? Verdade ou não, essas histórias criaram uma aura de medo e mistério em torno do Martinelli, como uma maldição silenciosa. Tragédia e mistério. Eventos inexplicáveis. Os anos 1950 foram particularmente sombrios para o Martinelli. O prédio, outrora símbolo de prosperidade, havia se deteriorado, um espelho da própria cidade em tempos difíceis. Tornou-se um lugar perigoso, com crimes e violência frequentes. Era como se a sombra do prédio tivesse se estendido sobre a vizinhança. Foi nesse período que ocorreram eventos perturbadores que até hoje permanecem sem explicação, alimentando o folclore paulistano. Moradores relatavam vultos fantasmagóricos, objetos se movendo sozinhos e vozes sussurrantes vindas das paredes. Era como se o prédio estivesse vivo, respirando seus segredos. Um dos casos mais famosos foi o desaparecimento de uma jovem moradora, como se a própria estrutura a tivesse engolido. A polícia investigou, mas nunca encontrou nenhuma pista. O caso esfriou, mas a história da jovem desaparecida se tornou uma lenda urbana, um lembrete constante dos mistérios que o Martinelli guarda. A Noiva Fantasma. Um conto de amor e perda. Entre todas as histórias do Martinelli, a da Noiva Fantasma é a mais conhecida. Na década de 1930, uma jovem noiva se jogou do prédio após perder o noivo em um acidente. Uma tragédia que chocou a cidade. Desde então, seu espírito vagueia pelos andares superiores. Moradores afirmam ter visto a figura fantasmagórica da noiva. Dizem que ela aparece em noites de tempestade. A história da noiva fantasma é um lembrete trágico da dor e do desespero. Outros enigmas. Aparições e fenômenos estranhos. A noiva fantasma não é a única presença espectral que, segundo dizem, assombra o Martinelli. Funcionários de limpeza, aqueles que conhecem cada canto e recanto do prédio, falam de portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes que piscam sem motivo aparente e ruídos estranhos que parecem vir do nada, como se o prédio estivesse sussurrando segredos. Alguns até afirmam ter visto vultos escuros se movendo rapidamente pelos cantos dos olhos, figuras que desaparecem antes que se possa ter certeza do que se viu. Há relatos de vozes sussurrantes que parecem vir das paredes, chamando nomes e murmurando palavras ininteligíveis, como se estivessem presas entre este mundo
e o outro. Objetos mudam de lugar misteriosamente, como se tivessem sido movidos por mãos invisíveis. É de arrepiar, não é? Esses eventos, embora inexplicáveis, parecem estar concentrados em áreas específicas do prédio, como se certos lugares fossem marcados por eventos trágicos. O castelo no topo. Um sonho ou uma obsessão? No topo do edifício Martinelli, ergue-se uma estrutura peculiar, um castelo que parece destoar completamente do estilo arquitetônico do restante da construção. Alguns acreditam que ele representava o sonho de Giuseppe Martinelli de construir um lar para sua família, inspirado nos castelos medievais da Itália. Outros veem na construção um sinal da crescente excentricidade e obsessão de Martinelli pelo prédio. A construção do castelo coincidiu com um período de dificuldades financeiras e problemas legais para Martinelli. O castelo se tornou um símbolo da ambição desmedida e da queda iminente de Martinelli. Hoje, restaurado e aberto à visitação, o castelo oferece uma vista espetacular da cidade, mas ainda guarda um ar de mistério e melancolia. Explorando o inexplicado. Uma caminhada noturna. Imagine caminhar pelos corredores escuros e silenciosos do Martinelli à noite, quando a cidade dorme. A cada passo, o eco dos seus sapatos quebra o silêncio sepulcral. As luzes fracas projetam sombras longas e disformes nas paredes descascadas. O ar está parado, carregado de história e mistério. Você se sente observado, mas não há ninguém por perto. Olhando pelas janelas empoeiradas, você pode ver as luzes da cidade brilhando ao longe. As histórias de fantasmas e eventos sobrenaturais no edifício Martinelli são muitas e variadas, como um caldeirão de medos e mistérios que ferve há décadas. Algumas são contadas com riqueza de detalhes, passadas de geração em geração, tornando-se parte da cultura popular da cidade, como um fantasma que se recusa a ser esquecido. Outras são mais recentes, sussurradas em tom de confidência, como se as pessoas tivessem medo de dar voz aos seus medos. Mas o que é real e o que é fruto da imaginação fértil das pessoas? O prédio já foi palco de tragédias reais, como acidentes fatais durante a construção, crimes violentos e suicídios, eventos que deixaram cicatrizes no concreto. Mas será que todas as histórias de fantasmas e eventos inexplicáveis podem ser explicadas racionalmente? Ou será que existe algo mais, algo que a lógica não consegue explicar? Após décadas de abandono e decadência, o edifício Martinelli passou por um intenso processo de restauração e revitalização, como se estivesse se reerguendo das cinzas de um passado sombrio. Hoje, o prédio é um marco histórico nacional e abriga escritórios, lojas e apartamentos residenciais, um símbolo da capacidade de São Paulo de se reinventar. Visitantes podem fazer visitas guiadas para conhecer a história do prédio, desde sua construção até os dias atuais, uma viagem no tempo através dos corredores da história. O famoso castelo no topo, antes inacessível, foi restaurado e oferece uma vista espetacular da cidade, um panorama de tirar o fôlego. Mas, apesar da reforma e da atmosfera vibrante, o Martinelli não perdeu seu ar de mistério. As histórias de fantasmas e eventos inexplicáveis ainda circulam pelos corredores como se o passado se recusasse a ser esquecido. E você, acredita em fantasmas? Já teve alguma experiência inexplicável que desafia a lógica e a razão? Se você já visitou o edifício Martinelli, compartilhe sua história conosco. O edifício Martinelli, com sua história rica em mistérios e eventos inexplicáveis, nos convida a questionar o que sabemos sobre o mundo e a nós mesmos. Será que existe algo além da nossa compreensão, algo que desafia as leis da física e da razão? O que você acha? O edifício Martinelli, imponente e enigmático, continua a fascinar e atemorizar os paulistanos e visitantes de todo o mundo. Seus corredores guardam segredos de um passado tumultuado,
e suas paredes parecem sussurrar histórias de tragédias, amores perdidos e eventos inexplicáveis. Seja você um cético convicto ou um ávido crente no sobrenatural, o Martinelli não o deixará indiferente. Prepare-se para uma jornada inesquecível pelos corredores da história e do imaginário. O que será que te espera por lá?